Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a função cotangente. Só que a gente já viu a função tangente. Então a função cotangente é muito parecida com a função tangente, certo? Vamos lá. Lembrando aqui na circunferência trigonométrica, eixo das cotangentes é um eixo horizontal que tangencia a circunferência aqui no π sobre 2, né? De forma análoga à tangente, lembra eixo das tangentes? É aqui, né? Tangenciando a circunferência, mas tangenciando no zero. Beleza. De forma análoga a como a gente encontra a tangente de um arco, para a gente encontrar a cotangente do arco X, a gente prolonga a extremidade do arco até encontrar o eixo das cotangentes. Daí, a cotangente de X vai ser esse tamanho aqui. Agora, lembra que lá na função tangente a gente tem restrições ao domínio, quer dizer, tem alguns arcos para os quais a gente não consegue calcular a tangente, não é isso? Por quê? Porque quando a gente prolonga a extremidade do arco, ele não vai encontrar nunca o eixo das tangentes. Acontece algo similar aqui, porque observa o seguinte, olha só, aqui ó, eu encontrei a tangente do X, tá? Agora eu vou pegar o meu arco e vou me aproximar do zero. À medida que esse arco X diminui, olha o que acontece com o valor da tangente, ó. O valor da tangente aumenta, né? Já vimos isso na aula de cotangente, né? Mas vamos lá. Aí, à medida que eu vou me aproximando do zero, olha o valor da cotangente. O valor da cotangente vai tendendo a mais infinito. Até que estou aqui pertinho do zero, ó. A cotangente está lá indo para o mais infinito, porque esse das cotangentes é esse. Aqui está o zero. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. E quando eu estou no zero, o que acontece? Fica paralelo ao eixo das cotangentes. Quer dizer, não adianta eu prolongar, porque eu não vou encontrar o eixo das cotangentes nunca. Portanto, não existe a cotangente de zero. Tá, passo para o segundo quadrante. Ó. Quando eu passo para o segundo quadrante, o que acontece? O valor da cotangente fica negativo. E aí, à medida que eu me aproximo do π, olha o valor da cotangente para onde está indo, ó. Está indo lá para o menos infinito. No π também não existe a cotangente. Então, a gente tem restrições ao domínio da função que são no zero, no π e nos arcos côngruos a eles. Por isso, eu preciso trabalhar com a forma geral desses arcos. Então, calma aí, deixa eu pensar. Forma geral dos arcos que caem nesses dois pontos. Deixa eu ver alguns arcos para eu perceber qual é o padrão. Aqui eu tenho zero, aqui eu tenho π, que é meia volta, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, porque π é meia volta, né? Então, ó, 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π. Ou seja, a forma geral dos arcos que caem nesses dois pontos é um número inteiro de vezes que eu tenho o π. Portanto, n vezes π. Sendo n um número inteiro. E mais, eu posso até dizer o seguinte, vai cair nesse ponto sempre que o n for par. E cairá nesse ponto quando n for ímpar. Então, se eu quiser, eu posso dizer isso. Aqui é para n par, aqui é para n ímpar. Bom, mas eu preciso, então, excluir esses dois valores, quer dizer, esses dois valores, né? Esses dois pontos e, portanto, os arcos que caem nesses dois pontos do domínio da minha função. Por quê? Quem é a minha função aqui? É a função cotangente, né? Então, eu tenho uma função de A em R, onde o A é o meu domínio. Quem vai ser o domínio dessa função? Só terminando de escrever aqui a função. Uma função de A em R, tal que a cada x a gente faz corresponder um único y, que é a cotangente de x. O A é o domínio da função f, que vai ser todos os valores de x reais, tais que o x não pode ser n vezes π, sendo n um número inteiro. Certo? Bom, beleza.
Tá, já sei do domínio, que é o conjunto de valores que o x pode assumir na função. E a imagem, que são os valores que o y pode assumir na minha função. Bom, vamos pensar. Aqui, né, eu estou no zero, eu comecei lá no mais infinito, ó. Aí o valor vai diminuindo à medida que o arco vai aumentando. Aí a tangente de π sobre 2 é zero, passo para o segundo quadrante, fica negativo grande em módulo, está indo lá para o menos infinito. Então, a cotangente, ela vai variar de menos infinito até mais infinito. Portanto, a imagem vai ser de menos infinito a mais infinito. Portanto, todos os reais. Então, a imagem da função é tudo R. Certo? Já dá também para a gente imaginar uma coisa, né? Lembra lá da função tangente, onde a gente tinha as assíntotas? As assíntotas passavam pelos arcos, que eram restrições ao domínio da função. O mesmo vai acontecer aqui na função cotangente. A gente também terá assíntotas que passarão por quem? Pelo zero, pelo π, pelo 2π, pelo 3π e assim por diante, certo? Bom, agora a gente encerra então a nossa aula e na próxima aula a gente vai ver como é que fica o gráfico da função cotangente. Até lá!